E até então a gente estava falando do caráter endógeno da ciência, dessa configuração interna dela. Pensando externamente, a gente pensar nessa interdisciplinaridade, existe aí a relação de interesses políticos, por exemplo, de cada cientista, sendo que a especialização é uma expressão desse interesse político. Um autor que eu pesquisei, estudei no meu trabalho foi o Lukács, Georg Lukács, que fala da ontologia do ser social e esse afastamento ontológico da ciência em relação a um fazer. Isso é a escola de Frankfurt, Adorno, sobre uma ciência administrativa, uma ciência já racionalizada por uma razão tanto cega. Então, essa questão ainda é importante se tratar, essa questão ainda para a interdisciplinaridade, pensar isso. Os interesses dos nichos, né? Talvez sim. uma... Isso é um trabalho mais da sociologia, da sociologia da ciência. Eu tendo a considerar que a sociologia da ciência é uma disciplina, também tem hoje uma grande número de estudos e de trabalhos nessa área, e há muitas escolas, muitos autores importantes, muita coisa produzida interessante sobre isso. No fundo, trata-se de fazer uma sociologia, mas agora sobre as comunidades científicas. Tomar as comunidades como objeto de estudo da sociologia. É? E ver até que ponto as questões dos interesses, as questões da política, as questões da organização, as questões das instituições funcionam no interior da ciência. Agora, do meu ponto de vista, a sociologia da ciência tem caído numa tentação que é de justamente considerar que a ciência é isso que as comunidades científicas fazem, quer dizer, naquelas condições. Quer dizer, então, que se elas tivessem outras condições e tivessem outras pessoas lá dentro e estivessem organizadas de outra maneira, fariam outra coisa. E o que eu acho que é maravilhoso na ciência, eu não concordo nada com isso, o que eu acho que é maravilhoso na ciência é que, muito provavelmente, se fossem outras pessoas e tivessem outros laboratórios e tivessem outras condições, faziam a mesma coisa. Que seria? Que seria, por exemplo, conforme os casos, dentro da matemática, ou dentro da física, ou dentro da química, quer dizer, os progressos que a ciência vai fazendo. Para quê? Para aumentar o seu conhecimento do mundo. Vai, por exemplo, descobrindo novos princípios, novas formas de funcionamento do mundo, novas compreensões do que é a cognição, ou do que é o ser vivo, ou do que é a evolução, ou do que você quiser. E eu não penso que esses novos conhecimentos, esse progresso, esteja dependente das condições institucionais e das condições políticas de realização da ciência. Não deixo de reconhecer que há influências e que há atrasos e que as coisas podem atrasar 20 anos ou 30 anos porque fulano de tal foi despedido ou porque havia um inimigo político que o pôs fora. Compreende? Mas o que é maravilhoso para mim é pensar que se esse indivíduo foi posto fora porque houve um inimigo político que o tratou mal, por exemplo, vai vir um outro que vai acabar por chegar à mesma conclusão que se calhar o outro tinha chegado. E isso para mim é que é a ciência. É esse inexorável caminho de avanço no conhecimento. E eu penso que há um núcleo desse trabalho que é imune, quase imune, às condições da sua realização. Agora, reconheço que essa realização se faz num laboratório, se faz por exemplo, sei lá, nos Los Alamos, um laboratório dirigido por um general. Eu não sou indiferente nem imune à compreensão desses factos, não é? Política, etc. Mas, ao fim e ao cabo, diria quase como dizia o Galileu, e no entanto ela move-se. Vocês não querem, vocês impedem, vocês atrasam, vocês prejudicam, vocês obrigam a fazer uma coisa em vez de outra. Mas, no entanto, as coisas vão-se fazendo. Não é? Por exemplo, nós hoje sabemos, deixe-me dar-lhe um exemplo, nós hoje sabemos que há uma coisa chamada a política da ciência, não é? A ciência cada vez mais depende dos investimentos políticos por causa do dinheiro, porque aquilo que a ciência faz é caro, exige equipamentos cada vez mais caros e, portanto, há investimentos do Estado. Tudo bem, então é preciso, por exemplo, hoje também é uma coisa recente da sociologia da ciência, hoje é preciso, em vez de você fazer uma investigação e quando obtém um resultado,
ir comunicar aos seus pares. Hoje é o contrário. Você tem que começar por dizer qual é o projeto que quer realizar. Ainda não sabe bem o que está a fazer, mas já tem que fazer o projeto e tem que dizer que vai fazer não sei quantos artigos e mais isto e mais aquilo. E tudo isso é avaliado por uns decisores políticos que vão dar dinheiro. Ou não. Pelo interesse político deles. Pelo interesse político deles. A ciência perde um pouco as rédeas do que ela está estudando. Mas era isso que eu estava a dizer. Está bem, há uma margem em que ela perde. Porque, por exemplo, toda a gente quer que haja apoio à investigação sobre a SIDA. Ou toda a gente quer que haja apoio à investigação sobre as novas tecnologias. Ou que você, por exemplo, descuram outro tipo de investigações. Mas sabe o que é que acontece? O que também é verdade que acontece? É que, por exemplo, as pessoas que estão interessadas em estudar um determinado aspecto que não é muito valorizado, sabe o que é que elas fazem muitas vezes? Arranjam um projeto que possa ser financiado. E no interior do projeto elas estudam o aspecto que não seria financiado se não fosse de outra maneira. Quer dizer, há uma espécie de um ardil da razão, se quiser. Eu acredito muito nisso. Há uma espécie de um ardil. A hermenêutica, né? A interpretação. Uma espécie de um ardil da razão, que faz da inteligência, que faz com que o verdadeiro interesse científico acaba por ir vingando, mesmo que por portas adversas. Quer dizer, os economistas e os políticos podem estar muito contentes porque têm os cientistas todos sob as suas ordens a fazer investigação nas áreas que lhes interessam a eles, mas secretamente, talvez, os investigadores estão a fazer essa investigação que lhes interessa aos políticos, mas ao mesmo tempo, secretamente, estão a fazer a que lhes interessa a eles. E a que lhes interessa a eles não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista justamente universal. Do ponto de vista de uma razão universal. Eu vejo isso assim. Embora, por isso é que eu não aprecio muito os trabalhos da sociologia da ciência, que tendem a não perceber esta determinação cognitiva profunda mas não seria um idealismo da ciência. Isso? Uma razão universal, por exemplo, eu penso que a ciência tenha o seu intuito para o desenvolvimento humano. Sim. Acima de tudo. Então aí está. Isso não é idealismo dizer isso? Não, mas o desenvolvimento humano não é idealista. O problema é quando desenvolver o homem, né, desenvolvimento humano, não é simplesmente um progresso, pelo progresso. Não é o progresso. Não é o progredir por progredir, é progredir para compreender melhor. Eu acho que essa é uma determinação. Eu acho que é uma determinação fundamental. Aí concordo inteiramente com Aristóteles. O homem é mesmo um animal curioso. Quer mesmo perceber o mundo. Mas existe uma distância entre aqueles que... Por exemplo, aí vem a divulgação científica. É uma questão... outra questão. Bem complexa, mas... Por exemplo, a ciência especializada cada vez mais, imagina a física quântica, por exemplo. Pouquíssimas pessoas entendem a profundidade, mesmo com a divulgação que existe, né, dessas ciências. Então, quão distante está o cidadão comum que deveria ter o desenvolvimento da ciência para ele, dessa ciência? Sim. O quanto distante, quanto mais especializado está a ciência, quanto distante está ele dele. Então eu penso assim, na ciência... A ciência é outro problema, isso é outro problema, hein? É outro problema. A ciência é de facto cada vez mais difícil. Isso é um facto. Ela se afasta um pouco do seu intuito primordial, não? Não. O intuito primordial é produzir maior compreensão. E desejavelmente que essa compreensão chegue a todos. Mas também é verdade que ela nunca chegou a todos. Não chega a todos. Mas nós podemos, como cidadãos, querer que seja o maior número. E eu incluo-me absolutamente nesse grupo. Que seja para o maior número. Então penso que só há uma solução. É reforçar a educação, a escola, a formação de toda a gente. Criar uma escola que seja para todos, uma universidade que seja para todos, e onde as pessoas possam, durante um período largo da sua vida, adquirir os conhecimentos que a humanidade conseguiu conquistar até ao momento. E aí realmente se desenvolver. Exato. E emancipar-se. Emancipar-se, exatamente. Eu penso na ciência como a ciência ou na filosofia como desenvolvimentos para uma emancipação. Para exato, que aquele ser humano, porque emancipando-se ele consegue transformar o seu meio socialmente. Exatamente. E pensamos então numa democracia, democratizar o conhecimento. Exatamente. Essa democratização ela está totalmente ligada à emancipação. Claro. E essa emancipação não é interesse político
do Estado ou o interesse mas público. isso é que Acesso, por exemplo. essa é uma questão política, não é? Mas quer dizer, Informação está no centro aí. Exato, absolutamente. Eu acho que muitas vezes, às vezes ouço discursos que pretendem desenvolver muita divulgação, e eu estou de acordo que se faça um bom trabalho de divulgação, mas o maior trabalho de divulgação, do meu ponto de vista, é o trabalho da formação, ou seja, do ensino, da escola. Quer dizer, se nós temos que, do meu ponto de vista, desejavelmente devemos ter grupos de cidadãos de um país que todos eles são escolarizados, todos eles foram à escola, todos eles tiveram uma formação superior, não é? Mesmo que vão depois fazer trabalhos de outro género, mas é indispensável. Aliás, o trabalho está a desaparecer, não é? E, portanto, porque é que as pessoas não vão estar a aprender em vez de andarem sem fazer nada nos subúrbios? Podem estar a aprender, porque aprender é uma coisa muito boa. E isso dá. E depois haver ações de divulgação. Mas às vezes tremo um bocadinho quando ouço falar de uma divulgação como uma espécie de um bodo aos pobres. Uhum. Percebe? Como coitados, eles. Não é assim. Nós temos que fazer tudo, do meu ponto de vista, para que os cidadãos sejam já por si informados. O que não quer dizer que não deixe de continuar a haver divulgação. Isso é perigoso. Mas que eles sejam informados, que eles sejam pessoas com formação superior, que eles saibam o que estão a dizer, que eles tenham tido acesso aos níveis mais, pelo menos a 12 anos de formação obrigatória, por exemplo. Onde é que há no mundo 12 anos de formação obrigatória? Não é? Antes era 4 anos de instrução primária. Não é? No tempo do Salazar, nem isso. Ele não queria que ninguém soubesse ler sequer. Mas depois conquistámos os 4 anos. Depois foi o ciclo preparatório. Depois agora é o 9º ano. Mas devia ser o 12º ano. Obrigatório. Repare, tem que ser grátis, obrigatório. Grátis e obrigatório. Não basta ser grátis, é preciso ser obrigatório. Compreende? Para ser democrático. Democrático não tem que ser obrigatório. Não. Para ser democrático tem que ser obrigatório. Sim. E grátis, naturalmente. Para todos. Claro. Para todos. E depois, a partir daí, as pessoas continuarão a precisar da divulgação científica, porque a ciência é muito complexa e muito ampla, mas a divulgação científica já não será uma espécie de bodo aos pobres. É uma informação complementar. Uhum. Porque a pessoa depois estudou até o 10º ano, até o 12º ano, e precisa de saber mais coisas para o resto da vida, com certeza. Claro. Compreende? Mas não como uma esmola que se dá a um pobre. O ideal é que esses pobres sejam emancipados e que, pela sua própria cabeça, pela sua própria formação, tenham acesso a um conhecimento geral sustentável, bom, eficiente. Esse é o que eu penso.